Olá galera, tudo bem? Professora Diana Faustino. Dessa vez aqui para falarmos um pouquinho de filosofia durante a Idade Moderna, tá certo? E não temos como não falar da Idade Moderna sem tocar em características que irão marcar a Idade Moderna, que seria o absolutismo, tá certo? O absolutismo, ele vai ser aí o sistema, político constituído aí na Idade Moderna. Na verdade, vários reinos irão se firmar durante esse período, tá certo? Que também vai ser conhecido como Antigo Regime, joinha? Nesse sentido, a Idade Moderna, ela vai começar quando a Idade Média acaba. E a Idade Média acaba com a queda da Igreja Católica, tá certo? E início das grandes navegações. As grandes navegações que vai ser aí um marco, numa mudança aí de pensamento, uma mudança de fazer política. E nesse sentido, a filosofia ela também começa a mudar, ela também começa a alterar aí a situação, tá certo? Nessa lógica, o sistema que vigorava, na época, no período de transição, foi justamente a monarquia, que seria o governo de um só, tá certo? Nesse governo de um só, o que acontece, nessa monarquia? Os reis eram muito limitados durante a Idade Média. Essa limitação do rei ficou conhecido como monarquias feudais, tá certo? Já que eles eram aí limitados. E no Estado moderno, o rei ele começa a ser pleno, absoluto, soberano, beleza? Então vai haver essa mudança entre as monarquias feudais e as monarquias absolutistas. Durante a Idade Média havia a figura do rei, mas não era lá tão importante, tá? Não era tão importante, não. Por quê? Porque as pessoas contestavam a autoridade do rei, os nobres, que eram pessoas aí muito importantes, questionavam o próprio rei, exigiam privilégios e faziam uma série de coisas, sem contar que a igreja se intrometia em praticamente todas as decisões que o rei tomasse naquele período, tá certo? Então o rei e nada era quase a mesma coisa. Agora não. Agora a coisa muda. Por que a coisa muda? Porque os reis passam a ter o seu poder de volta, tá? Eles passam a ser de fato absolutos. Eles passam a ter aí autoridade plena e real. O poder pessoal, ou seja, o poder e as tomadas de decisões dele, tá certo? Agora a igreja que tem que se submeter ao rei e não o rei à própria igreja, tá certo? Essa seria aí a grande diferença entre as monarquias feudais e as monarquias absolutistas. Durante esse período, que levou aí 1000 anos para chegar até o período da Idade Moderna, várias situações acabaram ocorrendo para que mudasse o pensamento das pessoas, a forma de pensar e dos cientistas e tal. A Guerra dos 100 Anos, tá certo? A Guerra de Reconquista, tudo isso acabou aí forjando um sentimento nacionalista em algumas nações, esse exercício do nacionalismo, do amor exacerbado pela sua nação, o desejo de vitória e de crescer, tá? E outras coisas acabaram abalando ainda mais a questão da igreja e da fé. Seria a peste negra, as revoltas do campo, devido aí às fortes pressões climáticas, a terra já altamente improdutiva, Tudo isso aí começa a fazer com que as pessoas comecem a questionar o poder da maior instituição da época, que era a igreja, tá certo? Então os reis, eles começam a parar e pensar que tem que trazer algo novo e algo que seja bom para a população, para que a população agora, que não é mais uma população satisfeita com qualquer coisa, ela agora, ela pretende algo mais. E que algo mais seria esse? Seria justamente essa nova
nova visão, essa idade moderna, algo moderno se relacionado com o período da Idade Média. Nesse sentido, as nações, para ser grandes, elas tiveram que se aventurar mar afora, tá certo? Que seria aí a descoberta de um novo mundo, tá certo? O continente americano, né? E nesse sentido surgiram 4 grandes nações: França, Inglaterra, Espanha e Portugal, beleza? Da qual extraía os recursos aí do novo mundo, né? Do continente americano, e levava até a Europa, fazendo com que essas nações enriquecessem horrores e acabassem se tornando nações aí fundamentais para os próximos eventos que marcam a história, né, do nosso planeta como um todo, tá bom? Os déspotas e o despotismo e autoritarismo caracterizavam assim o poder real. O poder real, ou seja, o rei, ele era o que? Absoluto. Ele era real, tá certo? Ele mandava e desmandava, né? Nesse sentido, ele era um déspota. E o que seria um déspota? Seria um soberano, seria alguém extremamente poderoso, tá? Na época, eles eram chamados de déspotas esclarecidos. Por quê? Porque a figura dos filósofos vão ser muito importantes, porque os filósofos, eles irão, tá certo, aconselhar grande parte dos reis em tomadas de decisões importantes para a melhoria aí da população, tá certo? As classes sociais, elas nunca deixaram de existir, porque mesmo sendo uma monarquia, né, existiam pessoas em uma nação que eram mais ricas e outras mais pobres. Só vai haver uma diferença. Durante a Idade Moderna vai surgir uma classe que seria a burguesia, porque já haviam os nobres, já havia o clero. O clero sempre foi importante, inclusive o clero, a igreja, ela é importante até os dias de hoje, tá certo? Mas surgiu uma classe nova, que seria quem? A burguesia. E quem era a burguesia? Eram os pobres, que enriqueceram através do comércio, ou seja, a galera que tem dinheiro, tá? E essa galera que tinha dinheiro acabou ajudando os reis a tomarem o seu poder de volta, tá? E é por isso que eles irão crescer tanto durante a Idade Moderna. Eles irão ganhar muito dinheiro, principalmente com as especiarias vindas lá do continente americano, das Índias e da África, né? Voltando aqui para a filosofia propriamente dita, a gente vai ter um camarada, né, que seria o Nicolau Maquiavel, e ele vai ser muito importante. Por que ele vai ser importante? Porque ele vai ser aí o maior ideólogo, né? Que palavra difícil. Ideólogo do poder absoluto, né? Sua obra vai ser um manual de conduta de todos os governantes de sua época em diante, né? Do século XVI em diante, tá certo? Ele que vai criar aí a ciência política moderna, uma nova forma de ver a política e de se configurar enquanto Estado, enquanto nação. O objetivo de Maquiavel era a unidade aí da Itália, tá certo? A Itália que foi fragmentada em 2 pedaços, né, durante a Idade Média, e agora queria voltar aos anos de glória, tá certo? Ser uma grande nação. Veja que eu citei a Inglaterra, a França, Portugal e Espanha, mas a Inglaterra, né, as nações, elas começaram a perceber que para ser grandes, elas tinham que estar aí unidas e elas tinham que conquistar vários territórios. Tanto é que depois a Itália vai aí se envolver nas guerras mundiais posteriormente, né? Maquiavel vai dizer uma frase, tá certo, que vai ficar conhecida aí entre os governantes e vai ser usado até hoje por alguns, tá certo? Os fins justificam os meios. E o que ele estava querendo dizer com isso, né? Os fins justificam o meio. Que para manter a ordem em um país, tá certo? Para manter a ordem em um país, eu tenho que usar de todos os artifícios, por mais que esse artifício seja a violência, tá certo?
Como assim, professora? A polícia é a figura que deve ali manter a ordem. Na visão de Maquiavel, tá certo? A polícia meteu o cacete em todo mundo, né? Sem antes perguntar, questionar, averiguar, fazer uma série de coisas. Simplesmente chegar e descer o sarrafo na galera vai justificar a manutenção da ordem, tá certo? Então, ele vai ser bem severo, ele vai ser bem assim ríspido, duro nesse sentido. Ele acredita que os fins justificam os meios, tá certo? Pensando nisso, foi feita uma atividadezinha para vocês, tá? Para que vocês reflitam e pensem sobre isso, beleza, gente? Na próxima aula a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa figura emblemática que vai ser o Maquiavel, tá certo? E na próxima aula tem mais atividade, tem mais filosofia maquiavélica, beleza? Para vocês um beijão, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchauzinho, bye bye.